vou dar uma continuidade desse trem que o Manel falou aí, como bom mineiro que eu sou. Vamos lá, vou ajudar a puxar esse trem. Bom, está escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem outra passagem que fala, né? Eu ia falar 3 passagens aqui, eu perdi uma. Tá? E a terceira seria, né? Se Cristo te libertou, então verdadeiramente você é livre. A segunda eu esqueci. Tá? Bom, o que acontece? Você é livre para quê? Né? Ou seja, a liberdade que Cristo está nos trazendo tem um objetivo. Ela não morre em si mesma. Tá? Então você é livre para crer. Para quê? Né? E antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre as cadeias e prisões que nós estávamos. O Manel falou muito bem lá escreveu muito bem lá no grupo nosso, né? E Manel, Paulo, vocês dois que viveram comigo, né, algumas cadeias aqui em Varginha, né? Eu estava lembrando e dando glórias a Deus pelo nosso momento. Mas antes de dar glória a Deus pelo nosso momento, eu quero relembrá-los. Caramba, nós tivemos período em que passamos 8 meses devendo aluguel. Vocês se lembram disso, né? Vocês dois. Nós comprávamos comida sem pagar lá no mercadinho do nosso sócio lá no Telefone São Vicente, né? O japonês lá, o Emílio. E eu tenho motivos para dar glórias a Deus, a Cristo Jesus, nesse momento, porque realmente, conhecendo a Cristo, ele nos libertou até mesmo dessas cadeias financeiras que nos amarravam, né? Hoje, nós não temos problema financeiro. Hoje, os desafios são outros, né? Então, a liberdade que o Pai, Elion, nos deu nesse momento das nossas vidas é tremendo. Eu imagino, né? Eu tento imaginar um pouco, né? A irmã Lurdinha, né? Com o seu marido, né? O desafio que era viver por fé, né? Com um tantão de criança nas mãos lá e da expectativa de que alguém fosse tocado para levar comida, para levar alimento, para levar o dinheiro lá para poder a manutenção, para pagar a luz, ou seja, era um desafio tremendo. E era uma cadeia, se vocês olharem bem, porque todo dia era um exercício de fé. Confirma, irmã Lourdinha. Então, o que acontece? Nós temos motivo para dar glórias ao Pai Elion. Nós temos motivo para dar glórias a Cristo Jesus, porque realmente ele nos libertou de umas cadeias pesadas que nós tínhamos, amarrando-nos, né? Agora, além de dar glórias a Cristo por tudo isso, né, eu quero também dar glórias a Cristo pelo seguinte: ele está nos tirando, né, do reino das trevas que nós vivíamos e nos levando para o reino da luz do seu amor. Ou seja, hoje nós enxergamos, né, e toda essa situação que Cristo está nos preparando, né? Manuel falou bem da questão da ousadia. Caramba, nós nunca tivemos tanta ousadia para entrar na presença de Cristo Jesus, na presença de El Elyon, do Deus Altíssimo, né? Querem adoração, querem submissão, querem reconhecimento do senhorio de Cristo sobre nós. Então, o que é que está acontecendo, né? Quando a gente está pronto para alguma coisa maior, aí vem uma revelação para nos levar para aquela coisa maior, né? E isso, graças a Deus, por quê? Porque a revelação está vindo num nível que nós ainda não experimentávamos antigamente, né? E Mariel também falou bem. É difícil você encontrar, né? Olha bem, você é ousado para poder falar. É difícil você encontrar sobre a face da Terra pessoas do nosso gabarito, entende? Mas não por merecimento próprio, mas porque Cristo está fazendo a obra dele em nós. É por isso que nós somos diferentes, entendeu? Porque nós permitimos a intensificação da natureza de Cristo manifestada em cada um de nós.
como coparticipantes da sua natureza, como coparticipantes do seu corpo multimembrado. Percebe? É por isso que nós estamos nessa posição de revelação constante diante do Deus que nós servimos. É por isso que as coisas estão sendo, assim, transmutadas, transformadas fortemente em nossas vidas, né? Paulo de Garanhuns falou mal da senhora, irmã Lourdinha. Eu vou dedurar ele para a senhora. Viu? Ele falou o seguinte, né, que claramente a gente vê mudanças no nosso grupo, né? E falou de algumas pessoas, também falou da senhora, ou seja, assim, a maneira com que a senhora hoje se porta diante do Pai, né? É uma maneira muito ousada, de novo, né? Porque nós também estamos todos sendo ousados, né, nessa situação. Estou exemplificando para a senhora, irmã, porque a senhora é uma referência, né? Então, o que que acontece? É importante a gente ter referências em nossas vidas, né? A experiência de vida que a senhora tem nos ajuda muito e é uma diretiva, uma direção de Deus em nossas vidas, né? Então, deixando a brincadeira de lado, todos nós estamos sendo transformados, tá? Todos nós estamos ousadamente permitindo que o Cristo Jesus, né, aquele mistério que estava oculto, né, que agora foi revelado, né? Cristo em nós, a esperança de glorificação, já não é nem mais esperança, porque esperança você está esperando. Nós não estamos esperando mais, nós estamos vivendo. Percebe? E essa vida que nós estamos vivendo, caramba, eu não tinha experimentado isso. Não nesse nível. Eu tenho dado exemplos pessoais meus aqui, não é para poder falar que eu sou bambambam, eu não sou bambambam, né? Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que querem também ousadamente falar das suas experiências particulares. Mas as experiências particulares ficaram sem brilho diante dessa experiência corporificada, dessa experiência manifesta da natureza de Cristo sobre a face da terra através do seu corpo multimembrado. Entendeu? Ficou pequeno. E olha que são grandes experiências que nós vivíamos antigamente, tá? Agora, as obras maiores, ou as experiências maiores, as coisas mais profundas em Cristo Jesus estão acontecendo. É por isso, Manel, que você está maravilhado, eu também estou maravilhado. Cada um aqui de nós está maravilhado. Caramba, nós não experimentamos isso da maneira que nós estamos experimentando outrora, né? E há pouco tempo que Deus, o Elion, nos libertou de algumas cadeias, entende? Até o ano passado, até setembro do ano passado, né, eu estava com problema ainda de atraso de pagamento dos funcionários, né? Não pagava no terceiro, no quinto dia útil, pagava depois, tal, né? E quando vê, caramba, a gente falou uma palavra de fé, né? E todo mundo da empresa começou a acreditar que era possível. Quando vê, do dia para a noite, a gente, né? Em vez de ser, como é que fala? Pedidor de empréstimo para o banco, pedidor de empréstimo para os irmãos, né? Nós passamos a aplicar no banco, né? Nós passamos a pagar os irmãos que nós estávamos comprometidos com eles, né? E, caramba, maravilhoso isso, né? Hoje a gente não pensa mais como é que vai ser o pagamento da folha desse mês, que para mim era uma prisão, tá? É um compromisso alto que eu tinha todo mês, né? Hoje eu tenho alguns meses, né, já no banco para poder pagar, fazer frente a esses compromissos. E não somente esses compromissos, né? E é engraçado, né? Dinheiro chama dinheiro, né? A gente já está recebendo algumas situações, o crédito que outrora era pequenininho já ficou um crédito muito maior, ou seja, a dificuldade que nós tínhamos outrora, hoje é uma facilidade tremenda, entendeu? A gente tem até que tomar cuidado, porque é muita facilidade, e eu não quero nos amarrar de jeito nenhum. Mas estou falando isso, irmão, não é também para me gabar, é para poder falar para vocês o seguinte: houve uma mudança em nossas vidas, tremenda. Houve uma mudança e é fruto nada mais nada menos do que o quê? Da ousadia de exercitar em concordância a perfeita vontade de Cristo Jesus, tá?
Então, nós estamos mudando, né, a nossa postura diante de Cristo. Nós estamos mudando a nossa postura diante do mundo, inclusive, né? O mundo está nos enxergando com outros olhos, percebe? Agora, aí que vem um problema, porque nós estamos falando tudo isso à luz de uma revelação. Qual é a revelação? Aquela grande revelação que veio para Pedro, né? Qual revelação? O que você acha que vocês acham que eu sou, né? Jesus perguntou, né? Pedrão, na mesma hora, já falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? Aí a gente começa a perceber que nós estamos entronizando Cristo dentro de nós. Então, ele é o nosso rei, ele é a nossa referência, tá? E isso, aos olhos do mundo, né, tem uma parte que nos reconhece como os despenseiros de Cristo. Mas tem uma parte muito maior que nos reconhece como inimigos. Por quê? Porque eles não reconhecem Cristo como Filho do Deus vivo. Eles não têm essa revelação, tá? Eles acham que isso é uma blasfêmia, falar que Deus encarnou, se fez homem. Eles falam que isso aí é algo extremamente corrupto. Eles nos chamam de corrupto, né? Aí, estudando, né, um pouquinho, como eu falei para vocês, quando a gente está pronto, quando vê, o Espírito vai nos levando e nos mostra algumas situações para crescimento, tá? E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, uma situação aqui que eu achei muito forte, pelo menos para mim, tá? Se isso não fizer sentido no coração de vocês, me perdoem, mas a intenção é justamente mostrar com mais profundidade os acontecimentos desse momento, tá? Dia 4 de fevereiro de 2019, tá? Ou seja, há 3 anos atrás, praticamente, né? Que hoje é dia 5, não é isso? Ontem, tá? Ontem fez aniversário, né, do 3º ano de aniversário de uma situação mundial onde se juntou a Igreja Católica com o Papa, um representante do islamismo e, diante dos judeus talmuditas, assinaram uma cartilha, né, buscando a paz mundial, buscando o convívio mundial, né? E todo mundo falando que, caramba, que homem mais bacana que é o Papa, né? Porque, afinal de contas, ele reconheceu, né, a necessidade da igreja crescer e tal. Bom, não quero fazer muita propaganda da religião católica não, tá, gente? Eu quero só falar para vocês o seguinte, mundialmente falando, existe uma guerra espiritual tremenda. Por quê? Porque a igreja que o pessoal fala que é a igreja que Jesus Cristo promoveu, né? O pessoal fala que é a igreja católica, né? E baseada naquela passagem que fala, né? Justamente na revelação que nós acabamos de falar, né? Mateus 16:15, tá? Então, antes de eu continuar, eu quero falar um pouquinho acerca dessa passagem aqui. Se vocês puderem abrir, por favor, aí, Mateus 16:15. Isso aqui é para vocês que eu vou falar, tá bom, meus irmãos? Porque isso aqui tem que ser um segredo para nós. Posso falar? Vamos lá. Pode. Mateus 16:15. Mas vós, continuou Cristo, quem dizeis que eu sou? Né? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, esse dia para trás nós escutamos uma posição acerca dessa passagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, né, o que penso eu, o Espírito de Cristo me revelou, tá? E outros homens e outras mulheres de Deus também concordam comigo nessa postura, tá? E estou falando isso aqui para poder sanear qualquer tipo de fresta ou brecha que ainda possa existir no nosso meio. Porque nós temos que extirpar toda a fresta, toda a brecha, né? Como é que chama o Deus da brecha mesmo, Paulo? Baal Peor. Isso, Baal Peor pode interferir em nossas vidas, se existir brecha entre nós. Então, não pode existir brecha. Toda brecha que existir, por exemplo, né, se eu falo alguma coisa, essa coisa não soa bem no seu coração, nós criamos uma brecha. Aí nós temos que ser maduros o suficiente para poder o quê? Sobrepujar essa brecha e, em Cristo Jesus, resolver de uma maneira definitiva essa possível brecha. Entendeu? Então, eu estou falando essa passagem aqui porque isso aqui pode ser uma brecha para nós. Porque para a Igreja Católica, eles basearam nisso aqui para poder falar que eles são a Igreja viva de Cristo Jesus. Eles têm uma ordenança divina para falar que a igreja deles é a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Né? E a Igreja de Pedro, lá em Roma, tem um tanto de situação que eles baseiam para poder falar que eles são a Igreja verdadeira de Cristo Jesus. Já vou adiantar para vocês, não é. Tá? Não é. Porque os sinais da Igreja de Cristo não são nada com o que a Igreja Católica se manifesta sobre a face da Terra. Não tem nada a ver. Mas nessa passagem específica, pessoal, tá? É importantíssimo que a gente tenha realmente a revelação. Né? Primeira coisa, eu vou perguntar para vocês, se Deus me der uma revelação de algo, esse algo já aconteceu? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Revelação. Deus te deu uma revelação, Anselmo. Significa que essa revelação já está estabelecida em você? Ninguém quer responder? Paulo, vou perguntar para você então. Deus te deu uma revelação da tua vida, algo da sua vida. Significa que esse algo já aconteceu? Até aquele momento, não. É uma revelação de algo que vai acontecer, né? Amém. Exatamente isso. Revelação é algo que ainda não aconteceu. Percebe? Então, quando Cristo fala para o Simão Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelaram. Pai, mas meu Pai que está nos céus. O que o Pai de Cristo Jesus revelou para Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, naquele momento, Jesus ainda não era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele iria se tornar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que para Deus não tem tempo, mas para o ser humano é importante que a gente analise a palavra de Cristo Jesus no tempo. Porque tem coisas que ainda não aconteceu. E tem coisas que já aconteceram. Então, as coisas que não aconteceram, eu não posso ser intempestivo e falar que já está pronto. Percebe? E nem tampouco coisas que já aconteceram, eu não posso também ser negligente e falar que ainda vai acontecer. Tá? Então, para o homem, é importante que ele esteja situado dentro do tempo. Tá? Então, é importante você saber certinho que naquele momento, quando Jesus estava conversando com os apóstolos, ele ainda não era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? E qual foi o momento que ele se tornou o Cristo, o Filho do Deus vivo, em plenitude? Quando ele, após ser crucificado, ressuscitou. Ali sim ele se tornou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a revelação passou a ser o estabelecimento da perfeita vontade de El Elyon sobre a face da terra. Eu sei que para El Elyon, Jesus sempre foi o Cristo, o seu Filho, entendeu? Mas para os homens, naquele momento,
É importante a gente lembrar dessa situação. Naqueles 3 anos e meio de ministério, né, sacerdotal, né, que Jesus fez sobre a face da terra, aquele ministério sacerdotal de Jesus ainda era o ministério sacerdotal da lei mosaica. Ele ainda não era o sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ainda não era a salvação de El Elyon. Né? O próprio nome dele, né, Yeshua, significa, ou Yahusha, né, como diz algumas pessoas do nosso meio, né, é bem claro, ele é a salvação de Yahvé. Percebe? Aí, de novo, eu pergunto, né, eu estou recapitulando aqui agora, que isso já não é uma revelação mais para nós, é algo que já está estabelecido para nós. A salvação de Yahvé pode te salvar? Se você for judeu, poderia. Só que a salvação de Yahvé foi crucificada. Percebe? Agora, nós, naquela época, lá, se nós fôssemos o que nós somos hoje, naquela época, nós não poderíamos ser salvos pela salvação de Yahvé, porque a salvação de Yahvé estava destinada aos judeus. Eu preciso de lembrar, o ministério da morte de Jesus é tão importante quanto o ministério da vida de Jesus. Só que, se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Ele morreu, entendeu? Mas nós precisamos separar o ministério da morte, porque esse ministério foi exercitado para os judeus, e nesse latifúndio eu não poderia participar, né? Que nem aquela vez que eu falei para vocês lá, né? Que eu queria metade da herança do seu Cícero com a dona Ivonise, né? O Pedrão logo me falou, né? Ronaldo, não tem lógica, você não é filho, né? Essa herança não te pertence. E ele falou certinho, realmente, né? Mas foi em tom de brincadeira, mas era muito forte aquela situação. Como é também muito forte a situação entre os judeus e os gentios, entendeu? Né? Para os judeus talmuditas, gente, nós não somos gente, nós somos cidadãos de segunda classe. Esses são esses são os detentores, né, da única comunhão possível de Deus e os homens, né? Aí, em 2019, 4 de fevereiro de 2019, o pastor da Igreja Católica e um pastor do islamismo se prostraram diante dos judeus, reconhecendo os judeus como os canais de comunhão com o Pai. E assinaram lá que a única situação que prevalece hoje é que os judeus são os comunicadores oficiais com Deus. E nós temos somente o quê? De fazer algumas leis aí para poder falar que nós somos cidadãos justos. Porque os cidadãos espirituais, aos olhos dos judeus talmuditas, são eles próprios. Entendeu? Porque os judeus tentaram, né, perseguir o cristianismo, né? Não a Igreja Católica, tá bom, meus irmãos? O cristianismo, tá? E não prevaleceram, porque Cristo se transformou em algo extremamente potente para que eles consigam prevalecer contra Cristo Jesus. Aí eles nominaram, né, que a igreja cristã que mais eles poderiam combater seriam a Igreja Católica. Então, foi dado toda a ênfase nessa situação. Mas eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: lá na crucificação, quando como é que fala? Aquele caboclo queria libertar, eu esqueci o nome dele, o romano lá, Pôncio Pilatos, né? Aí perguntou para eles: ó, pessoal, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, eu vou libertar esse cara. A turma: não, né? Não liberta Barrabás, né? Aí o que eles falaram, os judeus, né? O Pilatos falou: olha, gente, esse cara é um justo, então que recaia sobre vocês
o sangue desse justo. Vou lavar minhas mãos. Ou seja, são vocês que estão condenando Jesus. E o que o pessoal judeu falou? Tudo bem, eu concordo com você, Pilatos, que o sangue desse homem recaia sobre as nossas vidas. Maldita a hora que eles falaram isso, né? Porque a vida depois desse negócio foi um inferno, a vida dos judeus. E até hoje está sendo um inferno. Por quê? O sangue de Jesus está sendo cobrado dos judeus. E quanto mais eles tentam negar Jesus, que agora já não é mais Jesus, agora é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, quanto mais eles tentam negar que Deus encarnou e habitou entre os homens, né? Quanto mais acontece, mais problemas os judeus têm. E eles estão endurecidos de coração. Por quê? Porque precisa que nós, gentios, adentremos profundamente nessa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho de novo lá para Mateus 16, 18, tá? Jesus falando, né? Também eu te digo que tu és Pedro. Aí na Strongs, né, é o 4074, é o Petrov, Petros, né? Pedro, uma rocha, uma pedrinha, tá? Aí ele continua. E sobre essa pedra, é o 4073, não é o 4074 mais não. Aí você vai ver lá que é 4073, Petra, tá? Rocha, penhasco, cordilheira de pedra, rocha projetada, solo, ou só, grande pedra, percebe? Então, olha aqui que está falando aqui. Jesus falando, né? Também eu te digo que tu és pedrinha. E sobre essa pedra monstruosa da revelação, qual revelação? A revelação que o próprio Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa revelação aqui, ó, onde está baseada a igreja verdadeiramente de Cristo. É importantíssimo que você tenha isso em mente. E não duvide disso, porque se você duvidar, nós vamos ter uma brecha entre nós. Se nós tivermos brecha, Baal Peor vai ter onde se apegar em nós. E isso vai corroer o nosso grupo. Então, é importantíssimo que nós partamos desse princípio. Essa é a nossa base de revelação, entendeu? E, ao mesmo tempo, é a nossa base de vida, porque nós estamos vivendo essa revelação. Nós não estamos baseados na Igreja Católica, que acha que é isso aqui que é a ordenança divina para a igreja deles ser a igreja mundial. Percebe? Detentora da revelação de Cristo Jesus. Tá? Não é. E o que acontece? Vou dar mais um parâmetro para vocês, depois vocês pesquisem, né? Tudo na palavra de Deus, quando Deus quer realmente testificar que a palavra dele é verdadeiramente dele, ele tem o processo de dupla revelação. Tá? E eu já procurei na Bíblia, eu nunca vi uma outra revelação sobre Pedro ser a pedra da edificação da igreja de Cristo. Tem essa passagem aqui que ela é mal interpretada, tá certo? Mas, à luz do original, você consegue interpretar ela corretamente. Tu és pedrinha, e sobre essa grande pedra eu edificarei a minha igreja. Qual grande pedra? A pedra da revelação. Aí, caramba, então se isso for verdadeiro, deve ter outras passagens de pedra da revelação. E tem, viu, gente? Eu não tive tempo para pesquisar aqui, mas eu tenho certeza que pelo menos umas 3 vezes aparecem essa questão da pedra da revelação, tá? Então, se vocês quiserem acreditar em mim, nós podemos continuar com a palavra. Se vocês não quiserem, a gente até para, tá bom? Então eu pergunto, posso continuar? Anselmo, Manel? Pode, Ronaldo. Então tá bom, amém. Pessoal,
Sob essa pedra da revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? Então nós temos que ter o nosso foco nessa pedra onde nós estamos embasados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a verdadeira igreja é essa que tem essa revelação como a sua pedra fundamental. Tá certo? E é isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos vivendo. Já não é nem revelação mais, é manifestação de vida. Tá? Hoje, Jesus, quando ele foi crucificado, ele falou uma palavra que, para mim, separa, né, Jesus de Jesus Cristo. Olha, interessante, né? Separa a revelação de Jesus da revelação de Jesus Cristo. Separa o sacerdócio de Jesus do sacerdócio de Jesus Cristo. Separa os judeus dos gentios, tá? E tira os judeus por um momento para que possa ser inserido os gentios, tá? Então todo o processo de revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está sendo acelerado sobre a face da terra. Por quê? Porque tem gentios que ainda têm dúvidas? Tem. Mas tem gentios que não têm mais dúvidas. Tem convicção de que é pertencente ao corpo multimembrado de Cristo Jesus. Essa é a igreja. Essa é a revelação que, para nós, não é revelação, mas é uma revelação que ainda precisa de acontecer para vários gentios. Porque quando o corpo de Cristo multimembrado, somente com gentios, começar a se manifestar, vai abrir condições para a cristianização dos judeus, que eu falei algumas vezes, tá? Porque os sinais também vão nos acompanhar. Percebe? Agora, a Igreja Católica, eu não vejo mais sinal. Eu vejo uma coisa medonha, né? Se adaptando ao politicamente correto, se adaptando às opiniões humanas e outras coisas mais, entendeu? Conforme também é o judaísmo sem Cristo Jesus. Por quê? A salvação de Yahvé já se foi, ela não existe mais. Então, você ser salvo por ser obediente à lei mosaica é impossível. Era impossível antes de Jesus. Depois que crucificaram Jesus, se tornou extremamente impossível você ser salvo, porque você obedece à lei mosaica. Não existe essa possibilidade. Ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Ninguém se achega ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Ele é o meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha vida. Percebe? Agora, qual Jesus? Jesus Cristo. Percebe? Não é Jesus. Porque Jesus falou uma palavra muito forte, que eu não falei ela aqui ainda, eu vou pronunciá-la agora. Está consumado. Ou seja, se estabeleceu o fim daquele sacerdócio. Ali morreu o sacerdócio mosaico. Ali morreu, né, a prevalência dos judeus sobre todo o mundo. Ali morreu toda a situação da lei, porque foi tirada a lei e foi colocado a graça. Nós precisamos de entender isso. E, gente, olha, eu estou aqui, a minha vontade é que falando, sem parar, até que todos nós tenhamos claramente essa situação. Eu sei que vocês têm essa revelação, meus irmãos, mas não podemos ter nenhuma coisinha de dúvidas, porque eu preciso falar outras coisas aqui para vocês, entendeu? E eu preciso, porque eu estou vendo claramente que chegou o momento para isso. Aí, ó, aí, ó. Ótimo. Pode falar aí, Paulo, por favor, aí. Lê para nós aí, ó.
Então, isso aqui é referente quando cita de Moisés, né, quando ele estava passando pelo deserto, né? E eles beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual, que é a mesma pedra 47:3, né? Que o seguia. E a pedra era Cristo. Amém. Estão me entendendo, meus irmãos? Olha bem, lá naquela época, ou seja, era um exemplo a ser seguido, só que eles não entraram na revelação. A revelação andava com eles e eles não conseguiram enxergar a revelação. Por quê? Porque se eles enxergassem, jamais nós entraríamos hoje como enxertos ou enxertados na videira, que é Cristo. Porque a promessa era só para aquele povo. Entendeu? Então, assim, eu amo de paixão a ignorância dos judeus. Eu amo de paixão a cegueira dos judeus. Eu amo de paixão eles não terem tido a revelação que hoje você tem, Paulo, você tem, Anselmo, você tem, Lurdinha, você tem, Manel, você tem, cada um que vocês estão me escutando aqui, vocês têm, entendeu? Vocês têm essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que borbulha em nós. É isso que está efervescendo dentro da gente. É isso que está crescendo. E não tem como mais parar. Não tem como mais parar. Ninguém vai segurar a gente. Se Cristo anda em você, então verdadeiramente você é livre. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Percebe? E você vai se tornar a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Não tem como parar. Aquele que começou a boa obra em Cristo, em você, é fiel bastante para terminar. Quer falar, Manel? Só uma observaçãozinha aqui, Ronaldo. Eu falei alguns dias atrás sobre as duas manifestações de Jesus, né? Ele manifestou as duas naturezas dele. Jesus, salvação para os judeus, né? E para quem nele crê, e o Cristo, né? Que seria a natureza do corpo. E agora, nessa situação aí, eu vejo o seguinte, que o Jesus ele se manifestou como Jesus para os judeus, né? E ele manifestou com essas duas naturezas ao mesmo tempo. Só que não haveria o reconhecimento, né? E não poderia. O importante que para nós hoje é que nós temos as duas revelações. A revelação do Jesus, que era a salvação, que nós cremos nele, né? Até um tempo atrás, a nossa confissão era a Jesus. E hoje nós também participamos dessa segunda natureza dele, que é o Cristo. Então, essa revelação de Pedro foi tremendo para nós, que não só mostrou o Jesus Salvador, como mostrou o Cristo ungido de Deus. Sim. Sim, mas naquele momento, Manel, se você fosse gentio lá naquele momento e acreditasse em Jesus, você não poderia ser salvo, porque do contrário, Deus iria ser colocado como mentiroso, porque Deus fez uma promessa, e Yahvé fez uma promessa para os judeus, não fez para você, Manel, gentio, lá naquele momento. Naquele momento você não adiantava nada crer que Jesus era a salvação, porque não era dado para você. É isso que precisa ficar claro nas nossas mentes. Não era o momento oportuno. Nós não tínhamos herança alguma em Jesus. Nenhuma. Do contrário, Yahvé seria tido como mentiroso. Porque ele fez uma promessa específica ao povo judeu. Por isso que eles são arrogantes, nesse nível de arrogância que eles têm até hoje. Porque eles se acham bam, a última bolachinha do pacote. Eles se acham tudo. Porque nós não temos livre acesso ao coração de Yahvé. E nesse ponto eles estão certos. Daí a necessidade da pedra lá, que acompanhou eles na época do deserto lá, ser revelada agora para os gentios. Percebe? Então, não adianta a revelação de Jesus para nós, gentios. Adianta a revelação de Cristo Jesus. Essa sim.
Agora nós somos enxertados na videira. Agora sim, nós temos parte sim nessa herança, como o quê? Enxertos. Nós não éramos, passamos a ser. Nós não tínhamos, passamos a ter. Percebe? E outra, que coisa maravilhosa. Nós estamos entrando antes dos judeus, porque os judeus foram quebrados, foram arrancados da videira. Percebe? Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós não podemos fazer uma coisinha intermediária. Ah, não, eu vou criar assim. Ah, não, eu vou criar assado. Não, gente, não tem jeito. Isso é uma brecha. É onde Baal Peor vai entrar contra nós e vai prevalecer contra nós. Isso é uma brecha. Jesus, nós não podemos pensar como nosso Salvador. Ele não é nosso Salvador, ele é o Salvador dos judeus. E os judeus o rejeitaram, os judeus o crucificaram. Se você tentar de novo, você vai também receber a culpa de ter crucificado Jesus. Porque esse ministério sacerdotal não está mais em vigor, ele acabou. E todo mundo que vê Jesus como seu Salvador vai entrar na mesma curriola dos judeus. Vai pagar o mesmo problema do preço do pecado de ter crucificado Jesus. Pode ser pesado? Bom, se for pesado, eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, comecem a orar, comecem a buscar, porque o que eu estou falando é o seguinte, eu não estou desconsiderando Jesus. Eu estou falando para vocês que agora é um novo sacerdócio. Qual é? Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Percebe? Porque qualquer vínculo que você tiver com Jesus, qualquer vínculo que você tiver com a salvação de Yahvé, você não vai prevalecer. Você não vai prevalecer, você vai cair, você vai morrer. Sinto dizer para vocês, vocês vão morrer. Porque eu estou muito claro na minha situação. Eu estou determinado na minha situação. Eu estou aqui borbulhando por dentro aqui de vontade de falar para vocês, pessoal, eu creio em Cristo Jesus, o único Salvador da minha vida. Eu creio na obra maravilhosa da graça de Cristo Jesus em minha vida. Não estou negando o Jesus, a salvação de Yahvé, a salvação dos judeus. Eu estou falando bem claro, esse Jesus morreu. E uma obra maravilhosa, porque se ele não morresse, nós não podíamos entrar no enxerto, entendeu? Agora, o que está acontecendo? Pessoal, esse Jesus que os judeus crucificaram, agora ressuscitou como Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso não é uma revelação mais para nós, isso é o estabelecimento disso. O que fala aí, Paulo? Vamos lá. Você acabou de falar aí, né? Então, mas fala para mim de novo aí, porque é importante. Eu não achei essa passagem. Esse é o ponto, não tive tempo. Não, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, amém. Olha Jesus, bem, pessoal. Ele o fez Cristo depois, né? Olha bem, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe? Então, esse é o ponto. Olha, gente, nós temos que sanear essa brecha em nós, porque está tendo muita controvérsia no nosso grupinho pequenininho, de 20, 50 pessoas, sei lá quantas pessoas nós somos. Tem controvérsia entre nós. A gente está achando ainda que nós podemos beber da água de Jesus e beber da água de Cristo Jesus. Gente, são duas águas diferentes. São dois sacerdócios diferentes. Nós temos que extirpar do nosso meio essa questão. Tá? Olha, eu estou revoltado comigo mesmo, tá certo? Eu tenho esse direito. Porque eu tolerei algumas situações. Outras vezes eu não tolerei. Fui até sem educação com alguns irmãos aí. Eu peço até o perdão pela minha grosseria, mas eu não posso negar a palavra da revelação que está em mim. Não tem como, gente. Eu não consigo mais segurar. Ou nós vamos crer nisso, ou então, sinceramente, gente, eu preciso sanear essa minha brecha, que eu ainda tenho, ainda que de vez em quando ainda eu tento comer na marmita de Jesus, e não é dado para mim o direito de comer na marmita de Jesus, não tenho esse direito,
percebe? E a gente insiste, Jesus, 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 Yeshua, Yahushua, Jesus, Yeshua, Yahushua, e vão falando, e vão falando, e vão falando, gente, e não tem mais essa dispensação para nós. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o transformou em Senhor e Cristo. Então é esse Senhor que eu reconheço na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que traz a vida para mim. Isso não pode ser mais ponto de divergência entre nós. Não pode ser mais. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, gente. Nós não podemos mais ter pacto com Jesus. É uma loucura que eu estou falando aqui. Por quê? Porque nós fomos treinados, doutrinados, ano após ano, com essa situação errada. E é essa situação que tem nos impedido de chegar e enxergar a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. É esse o problema que nos impede de sermos a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Esse é a nossa amarra que nós temos que quebrar. Percebe? Porque a amarra financeira que eu tinha me impedia de ver essa grande amarra que eu ainda tenho na minha vida. Eu tenho que quebrar essa amarra, eu tenho que quebrar esse peso em minha vida. Eu não posso mais me relacionar com a salvação de ave. Eu não tenho esse direito. Os judeus que tinham esse direito perderam quando o crucificaram. E terminou aquela situação. Está consumado. Foi o que Jesus falou. Está consumado. Acabou o antigo sacerdócio. Acabou. Nunca mais a nação judaica foi a mesma. Acabou. Vão tentando um arremedo. Por quê? Porque são ricos. Extremamente ricos. Prósperos. Porque eles ainda usam alguma coisa da lei ainda e conseguem prosperar. Só que agora, pela luz de Cristo, nós também estamos usando algumas situações e estamos conseguindo prosperar. Nós não temos mais problemas, né, que nos consumiam. E como a gente está livre, né, Paulo? Né, Manuel? E vou colocar todo mundo também. Nós estamos todos livres, nós estamos começando a enxergar coisas diferentes. Gente. Esse dia para eu liguei para o Paulo, pelo amor de Deus, escuta esse cara aí. Né? É um frei católico falando mal da própria católica, da Igreja Católica. Entendeu? Só que eu tirei Igreja Católica e coloquei Corpo de Cristo. Rapaz, que revelação! Que revelação que eu peguei ali. Falei, caramba, precisou de uma mula surrar para o Ronaldo entender de uma vez por todas o que ele precisava de entender. Entendeu? Eu não vou me converter, não, viu, gente? Você precisa se preocupar, não. Não vou voltar para a Igreja Católica, não. Tá? Mas precisou de um frei que está contra o Papa mostrar para mim o que é que está acontecendo. Entende? E o que está acontecendo é muito forte, gente. A brecha que existe no meu coração ainda é essa situação. Ah, não, Jesus, eu não posso negar Jesus. Ah, depois também eu tenho que fazer Cristo também. Gente, eu preciso de separar isso, desentranhar isso. Eu sou gentio. Se você quiser servir Jesus, pode servir, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Vá. Só vou te falar uma coisa. Se você quiser viver a vida eterna aqui na Terra, já sem passar pela corrupção da morte, você vai ter que largar a mão de Jesus. Se você não quiser, se você achar que o Ronaldo está falando alguma blasfêmia, não tem problema, tá? Mas com certeza eu já te falo, você vai morrer. Estou falando para vocês. Não estou declarando na sua vida, não. Só estou tendo para vocês o que é que vai acontecer. Vai redundar na sua morte. Só isso, tá? Esquisito? Se tiver muito esquisito, eu paro. Outra pessoa pode entrar para falar. Esquisito demais. Oi? Muito esquisito. Quer que eu pare? Não precisa parar. É esquisito. É só alguém falar que eu paro. Não tem problema nenhum. É esquisito, mas tem que ser falado. Não fale. Então tá bom.
É esquisito que você nunca escutou isso nessa intensidade, Manuel. Você já escutou alguma coisa da minha parte, mas não nessa intensidade. Eu estou queimando por dentro, gente. Não tem jeito mais. Eu não consigo mais. A pessoa fala de Jesus para mim, já estou arrepiando o corpo. Estou arrepiando, porque eu não tenho mais nenhum vínculo com essa situação. Eu tenho que entrar de posse na totalidade da revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele Jesus que os judeus crucificaram. É o Elion, o transformou em Senhor da minha vida. E o Cristo, o Filho do Deus vivo da minha vida. Não existe mais Jesus. Existe Cristo. O problema é que nós estamos agora trabalhando, querendo compensar uma situação com a outra situação. Pessoal, não existe espírito de anti-Jesus. Você já viu isso na Bíblia alguma vez? Eu nunca vi. Agora, existe espírito de anticristo, que é justamente essa mesclagem, essa mistura de Jesus e Cristo. São duas divindades com dois objetivos completamente diferentes, com dois sacerdócios completamente diferentes, com duas situações completamente adversas, antagônicas até. Percebe? E se eu insisto em falar de Jesus, eu quero me tornar judeu. E eu não quero me tornar judeu. Eu quero me tornar a expressão exata do ser que Cristo é. É isso que eu estou buscando, caramba. Agora, isso tem soado estranho e difícil para algumas pessoas do nosso meio. Tem pessoas falando que nós estamos no engano. Tem pessoas falando que nós estamos errados. Tem pessoas falando que nós estamos delirando. Entendeu? Agora, eu preciso saber certinho. Caramba, será que eu estou falando alguma coisa errada? Será que eu estou falando alguma coisa desconexa? Se isso te soa estranho, meu irmão, minha irmã, por favor, vamos ajoelhar de novo, vamos orar, vamos pedir a Deus e tudo mais, porque se lá na frente você conseguir mostrar para mim que eu estou errado e for realmente uma revelação divina para mim, né? A revelação de El Elyon para mim, não é que de ave, não. Eu não quero servir ave porque eu não sou judeu, tá? Mas uma revelação de Cristo Jesus para mim, eu vou me submeter e vou pedir perdão para vocês pelo menos 10 vezes. Eu me comprometo de pedir perdão, eu estou falando aqui uma vez agora, né? Eu vou pedir perdão 10 vezes para vocês, tá certo? Vou lançar esse desafio para vocês. Se alguém quiser topar esse desafio, quiser, vamos arrazoar a situação. Eu estou mostrando para vocês a razão da minha fé. Arrazoar é isso. Mostre-me a razão da sua fé. Então, a minha fé, Ronaldo, eu estou nessa posição. Eu não quero mais ter vínculo com Jesus. Eu quero ter vínculo com Cristo Jesus. Percebe? Eu estou aqui verbalizando publicamente. Não quero ter Jesus como meu Salvador. Eu quero ter Cristo Jesus como meu Salvador. Como meu Senhor e o Cristo, né? Aquele que habita em mim, o Emanuel, aquele que faz em mim morada. É esse cara que eu quero me relacionar. Estão me entendendo? Então, olha, pessoal, é um desafio grande. Quem quiser topar o desafio, eu acho difícil, mas eu vou tirar o chapéu para você, se você conseguir provar para mim que eu estou errado. Vou tirar o chapéu, tá? Porque, caramba, não é possível que tudo isso que eu estou sentindo, fervilhando em mim, queimando em mim por dentro, seja algo de engano, tá? Então, eu vou continuar, porque tem coisas que eu tenho que de continuar falando, tá? Então, primeiro, a pedra fundamental nunca foi Pedrinha, ou Petros, ou Pedro, tá? Ou Petrov, tá certo? Nunca foi. Então, a pedra da revelação é que Cristo é o Filho do Deus vivo. E é nessa pedra que eu estou firmando todos os meus fundamentos. E todo o meu relacionamento e toda a minha intimidade.
Eu quero ser de tal maneira que não sou mais eu quem vivo. É Jesus que vive em mim? Não. A palavra fala, é Cristo que vive em mim. Percebe? A revelação que o Paulo teve, tá, é importantíssimo. Porque ele teve uma visão muito forte de quem é Cristo. Percebe? E essa revelação nós temos que... E ele fala lá, olha, pessoal, eu queria falar um tanto de coisa com vocês, mas eu não posso falar porque vocês estão tudo criancinha ainda. Meus irmãos, nós somos criancinhas ainda. Entendeu? Eu gostaria de falar com vocês o seguinte, se nós não taparmos essa primeira brecha que nós temos, da questão de Jesus e da questão de Cristo, as revelações maiores não vão vir. Entendeu? Não vão vir. Então, não adianta vocês falarem para mim, Ronaldo, não sei o que, papapá. Caramba, eu quero as coisas maiores. Eu quero os desafios maiores. Eu quero as revelações maiores. Eu quero crescer, gente. Então, não tire de mim a minha condição de crescimento. Eu quero crescer. Eu quero ser a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Eu quero experimentar a profundidade de Cristo Jesus. Né? O cristão tem que crescer para cima, para o lado, para o comprimento, para a largura e para a profundidade. A profundidade não é dada para qualquer um, a profundidade é dada para aqueles que estão exercitando a faculdade mental em plenitude, de tal maneira a entrar na perfeita revelação de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? E isso é dado para os maduros. Entendeu? Então, eu estou me sentindo ainda criancinha, porque as revelações profundas, eu acho que nós nem arranhamos ainda. Por quê? Existe uma brecha. Baal Peor, o Deus das brechas, está corroendo o nosso relacionamento. Está corroendo a nossa unidade da fé. Está corroendo os nossos pensamentos. Está corroendo a nossa comunhão. E não tem como a gente prevalecer. Porque essa brecha de Jesus e de Cristo Jesus precisa ser tapada. Então, olha, eu não sei se eu continuo, Paulo. O que você me fala? Importante. Pessoal, deixar claro o seguinte, a gente não está negando Jesus, né? Só dizendo que o que a gente falou aí, até o Ivan falou, né? 2019, que Jesus teve uma transmutação, né? Teve uma mudança de DNA de Jesus para Emanuel, né? O Jesus Cristo. Quer dizer, aquele Jesus, como o Ronaldo falou, foi consumado aquele período, né? Então, quer dizer, Jesus, que era um homem, né? Deus encarnado, vazio de Deus, morreu, né? Então Jesus não era Deus, ele era homem e veio para cumprir a lei, que nós, como homem, não podíamos fazer, né? Então Jesus não é o Deus revelado do Pai, né? Então não tem como eu ser um com Jesus, porque ele era homem como a gente, né? Então não tem como eu ser participante de Jesus, homem, né? Agora, de Jesus Cristo, sim. Então, como diz lá em Romanos, né? Nós somos reconciliados com Jesus, né? Então, esse papel dele é fantástico. Se não nos reconciliasse, nós não poderíamos entrar nessa nova etapa. Então, a obra dele, como o Ronaldo falou, é tão importante quanto, mas é inicial, né? Porque ele nos permitiu entrar nessa nova etapa. Ele cumpriu uma etapa para que nós entrássemos na segunda etapa. Então, é por causa disso que eu não posso seguir Jesus, né? Porque ele veio como homem e para cumprir a lei, né? Mas esse Jesus, né? Como foi citado nesse texto, Deus o tornou Cristo, né? E em Cristo eu posso ser um, né? Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Quer dizer, então eu vou ser inserido na videira Cristo, não na videira Jesus, né? Jesus não é videira, né? Jesus é um só, né? É um só. Agora Cristo não, Cristo é o cabeça de um corpo. Então nele eu posso ser inserido. Então eu posso ser um com Deus em Cristo, né? Mas não posso ser em Jesus, né? Então assim é importante nós ficar claro para nós justamente essas etapas, né? Então eu não posso ser Jesus Salvador porque Jesus era homem como a gente, apesar de ser
né? Filho do Pai. Mas ele era homem, né? Esvaziado de Deus. Agora Cristo não. Então, assim, é questão da gente se localizar nesse primeira, né? Primeira dispensação, segunda dispensação. Primeira dispensação para os judeus, né? E para a reconciliação. Agora, segunda dispensação para nós, né? Depois para os judeus. Então, nós estamos na segunda dispensação. E na segunda dispensação não é Jesus, é Cristo, né? Se eu estou na segunda dispensação, tem que me relacionar com Cristo, não com Jesus. Jesus foi da primeira, né? Cristo é da segunda. Então, é nessa dispensação que nós estamos agindo. Deixa eu fazer mais uma observação aqui. Nós temos na nossa consciência, hoje, não há anos atrás, aí, 5, 6 anos ou 10 anos atrás, né? Mas nos últimos 3 anos, vamos falar dos últimos 3 anos para cá, certo? Nos últimos 3 anos tem aberto essa fonte grande aí que está borbulhando para a gente aí, não é? Então, esses últimos 3 anos é fundamental a gente comentar em cima dele. Aí eu vejo o seguinte, lá atrás, você iniciou desde criança na igreja, né? Eu já não fui desde criança, eu já fui mais tarde. O Ronaldo também já foi mais tarde. E o Anselmo, com as irmãs, os irmãos dele aí, a dona Lourdinha, também foram desde cedo, né? Então, nós fomos levados a crer em Jesus. Nós fomos levados a confessar Jesus como nosso Salvador. Só que isso durou um tempo. Aí, nos últimos 3 anos, nós estamos aprendendo uma outra linha. E aí nós estamos descobrindo que nós não fomos chamados em Jesus. Nós somos chamados em Cristo. Né? Nós somos chamados já na natureza Cristo. Não é? Então, aí houve toda essa, como é que a gente podia dizer assim, essa limpeza. Como eu disse aí nas mensagens que eu coloquei aí, nós não estamos carregando mais peso do passado. Não existe mais peso. Nós estamos levando um fardo suave. Esse fardo suave na presença do Cristo ao qual nós estamos servindo, nós vamos chamar. Então, esse é a nossa conduta hoje, é o nosso caminhar. Certo? Então, essa é a consciência que nós estamos. Cristo, a natureza, Cristo. Certo? Então, houve então, em nós essa reciclagem, aí, né? Acho que eu podia dizer assim, essa reciclagem em nossas mentes. Nós não somos devedor a nada do passado. Né? Hoje nós confessamos Cristo, o corpo de Cristo, e outra, afirmamos que somos parte desse corpo, que compõe esse corpo, membros desse corpo. Né? Então, para mim, hoje, é essa natureza que nos move, que nos convence, que nos prepara para grandes coisas que vamos ter que entrar, com grandes revelações, né? Um caminho que está aberto. Né? Então, eu penso assim, que, como o Ronaldo está falando, é preciso que haja esse fogo ardente dentro da gente para queimar qualquer resquício do passado, acabar com isso. Né? E seguir firme a revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. É isso que nós estamos vivenciando hoje. Então, a minha observação é essa. Fomos chamados em Cristo e não em Jesus. Amém, Manel. Amém. Amém.